Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. No livro que abrimos no domingo passado, que é a segunda carta do apóstolo Pedro, dirigida aos irmãos dispersos em diversos pontos da Ásia. Nós estamos no capítulo 1 de 2 Pedro. Vamos ler, vamos começar do versículo 1 até o versículo 11 e posteriormente estaremos nos dirigindo a Deus em oração. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Agradeço novamente a igreja, na pessoa dos presbíteros desta igreja, por me concederem mais uma vez a oportunidade de muito rapidamente voltar aqui e poder partilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. Bom, na verdade, hoje nós vamos poder concluir com o assunto que começamos a trabalhar no domingo passado. Embora que nesta mesma adenda, né, nós temos um outro tema que assim poderíamos considerar como subtema do tema passado, que é o crescimento dos crentes nas virtudes cristãs. Este é o nosso subtema de hoje, o crescimento dos crentes nas virtudes cristãs. Nós, no domingo passado, falamos sobre a provisão divina, sobre tudo o que é necessário para a vida e a piedade. É o que Pedro, na verdade, vai narrar do versículo 1 ao versículo 4 e, concluindo a abordagem dele, ele faz uma exortação aos irmãos, no sentido dos irmãos procurarem crescer nas virtudes cristãs. E digo que é de facto algo necessário para nós, pois o Senhor nos chamou, mas o Senhor não nos chamou e nos deixou vazio. O Senhor não nos chamou para nós permanecermos conforme Ele nos chamou. O Senhor nos chamou com um propósito de crescermos contínua e abundantemente até chegarmos à plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a sua palavra manifesta de que Ele nos predestinou
para sermos conforme a imagem de Cristo. Então, esse é o propósito de Deus. Deus nos predestinou, amados irmãos, não para que nós fôssemos parecidos com os ícones deste mundo, não para que as irmãs fossem parecidas com a Ariana, com a Beyoncé ou com qualquer mulher dessa sociedade, não para que os irmãos fossem parecidos com qualquer homem dessa sociedade, mas para que todos nós fôssemos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós. E é para isso que o Senhor nos elegeu, é para isso que o Senhor nos deu a sua palavra, é para isso que o Senhor nos concedeu a igreja, e é para isso que o Senhor concedeu presbíteros, pastores, mestres, ou seja, concedeu a mútua cooperação da igreja para que todos nós fôssemos conformados a isso. Esse é o nosso fim, esse é o nosso alvo. Então, coitado de mim, coitado de você, se nos desviarmos deste alvo, nos voltamos para o mundo. Então, amados irmãos, nós, no domingo passado, nós apresentamos a carta de 2 Pedro e nós apresentamos alguns pontos essenciais. Nós vimos que Pedro, ele se apresenta, diz o seu nome, para mostrar que de fato ele era. A posterior, ele se apresenta como servo. Nós vimos que a palavra usada aqui para servos é doulos, significa escravo. Vimos que todos nós somos escravos de Cristo e pegamos alguns pontos que minha oração, na verdade, é que os irmãos no decorrer da semana procuraram de facto se portar como verdadeiros servos de Cristo, verdadeiros escravos de Cristo, que procuraram de facto entender que a vida que nós temos não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus, e que o Senhor, em última instância, vai cobrar a cada um de nós pela forma como nós tratamos, lidamos com aquilo que Ele nos deu. Isso em diversas áreas de nossas vidas. O Salmos, de número 24, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, o Salmos ele começa introduzindo, mostrando que tudo pertence ao Senhor. E ele fala que até os homens, nós também pertencemos ao Senhor. Então, nós não simplesmente pertencemos ao Senhor, mas nós também somos mordomos. E o Senhor vai, de fato, nos cobrar pela forma como nós usamos a nossa vida, usamos os nossos recursos, dinheiro, tudo. O Senhor vai nos cobrar pela forma como nós usamos, porque nós somos meros mordomos. Aqueles que administram aquilo que o Senhor concedeu. Então, Pedro se apresenta como servo. Posteriormente, se apresenta como apóstolo, para mostrar que a mensagem dele tinha de facto peso, para mostrar que de facto a mensagem que ele estava a enviar para os irmãos, ele não era o autor, não eram palavras dele, mas como apóstolo ele era apenas um mero mensageiro, que estava a levar a mensagem de Cristo para os irmãos. Então eram palavras de Cristo dirigidas aos irmãos. E ele depois se volta para os seus destinatários, que são aqueles que, à semelhança de Pedro, alcançaram fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa fé foi alcançada pela justiça imparcial de Cristo. Ou seja, é uma fé que de facto abrange todos. Não há judeus, não há gregos, não há mulheres, não há homens, não há ricos e pobres, mas é uma fé que abrange, alcança todos. Então esses irmãos, igualmente com o apóstolo Pedro, chegaram a essa fé. Nós vimos que de facto é um privilégio para nós chegarmos à fé, porque não depende de nós mesmos. A fé é um dom de Deus. Então Deus, por meio do seu Espírito, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Espírito veio, nos vivificou, nos deu vida e consequentemente gerou fé em nós e arrependimento. E nós cremos que passamos a viver para Deus. Então os irmãos, aqueles que Pedro lhes enviou, também tinham chegado a esta mesma fé. Mas ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro deseja, que a graça e a paz abunde, cresça no seio da igreja. E nós vimos que, de facto, a paz é consequência da graça. A graça é o favor de Deus. Esse favor que faz de nós homens pecadores salvos. Este favor que faz de nós homens que eram rebeldes, eram inimigos de Deus. Esse favor que nos reconcilia com Deus, conforme Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Então, a paz é consequência da graça.
Então nós, pela graça, fomos reconciliados e, consequentemente, achamos paz. Agora vivemos em paz. Agora podemos nos saudar, de fato, graça e paz. Porque os crentes, aqueles que de fato alcançaram fé, têm paz e vivem em paz. Até nos dias de angústia, de aflições, quando eles de fato procuram aplicar o que o apóstolo Paulo recomenda, acho que em Filipenses, né, apresentar tudo diante de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, toma conta dos seus corações. Talvez hoje, mais do que nunca, nós precisamos desta paz, irmãos. Vivemos dias difíceis, dias tenebrosos. Talvez nós precisamos orar à semelhança de Davi. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque, infelizmente, não sei se eu é que tenho olhado mal, observado mal, mas eu enxergo que os crentes ultimamente andam muito tristes, andam muito desanimados. Parecem pessoas que não têm esperança. E o crente deve ter esperança em Deus, amém? Estamos cantando aqui, né? As suas promessas, né? São verdadeiras. Vale a pena ser fiel. E vale a pena mesmo. De fato, as suas promessas são verdadeiras. Ele há de cumprir. Então, ele deseja, os irmãos, que a graça abunde. E ele manifesta que essa graça e essa paz, ela devia abundar no meio dos irmãos, no meio da igreja, por meio de conhecimento no Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que aqui conhecimento, ela diz respeito a epignosis, que é um conhecimento crescente e, consequentemente, um conhecimento pleno. Ou seja, os irmãos deviam crescer, continuar buscando, crescendo no conhecimento de Jesus. Pois é por meio desse conhecimento que o apóstolo Paulo, né, ele manifesta que ele reputou todas as coisas como esterco. Faça o conhecimento de Cristo. Ou seja, nós só vamos rejeitar o mundo quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos quem de fato Cristo é. A beleza de Cristo. A beleza de Cristo. Quando nós de fato compreendermos que Cristo é mais excelente que tudo, irmãos. Cristo é. Às vezes falam assim, eu posso não acreditar nisso, o mundo pode não acreditar nisso, mas isso é uma verdade, irmãos. Cristo é mais. Você pode pensar que o mais excelente para ti é o teu emprego, a tua esposa, teus filhos. Estás a se enganar. Cristo é mais excelente que tudo e todos. Então, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós crescemos nesse conhecimento de Cristo, nós olhamos para o mundo e falamos, isso não é nada diante da excelência do conhecimento de Cristo. Eu olho para a oferta que o mundo tem a me dar e falo, isso não é nada diante da excelência de Cristo, diante da perfeição de Cristo. Então eu escolho Cristo. Alguém dizia assim, toda vez que você pecou, você disse para Cristo que aquele pecado era melhor para você do que ele. Você rejeitou a Cristo. Por isso é que João fala que todo aquele que comete pecado também comete iniquidade. Ou seja, João estava a ensinar para os irmãos de que todo pecado é uma rebeldia contra Deus. Você não só comete pecado, você não só falha, você não só transgrede a lei de Deus, mas você também se mostra rebelde para com Deus. Você se rebela contra Deus. Isso é sério. Então, ele mostra que, de fato, a graça, a paz, vai abundar em nós à medida que a gente for conhecendo, crescendo no conhecimento de Cristo. E ele fala que, porque Cristo, esse Cristo que é maravilhoso, ele de fato reconhece como Deus, no versículo 1, nos deu tudo. E aqui estava o nosso tema do domingo passado. Nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Cristo nos deu tudo, irmãos. Cristo nos deu, até a igreja, até os irmãos, até a amizade, né? A minha amizade para com o irmão é fruto da dádiva de Deus, porque aquilo me servirá de estímulo. Então, o Senhor nos deu tudo, irmãos. O Senhor nos deu tudo. Por isso é que quando nós fracassamos, meu Senhor é nós, é nossa negligência. A Bíblia fala assim, que o Senhor não nos tenta ou não nos prova mais do que possamos suportar. Antes, porém, com a tentação, ele dá consigo o quê? O escape. Ou seja, o escape está ali. De todas as vezes que nós pecamos, amados irmãos, o escape estava ali. Só que nós não chegamos, nós não preferimos, nós escolhemos o pecado.
mas o escape estava ali. E eu conversava isso com o irmão Isaac no decorrer da semana, de que isso tem sido um dos grandes consolos para mim, e todas as vezes que eu passo por momentos e circunstâncias difíceis em minha vida, é de que não importa o que eu esteja a passar, a palavra do Senhor me dá a plena certeza de que o Senhor não me provará mais do que eu possa suportar. Então, o mais difícil que aquilo esteja, eu ainda posso suportar. Eu ainda posso suportar, eu ainda consigo, irmão. Então, não importa a situação que você esteja passando, os dias difíceis, as provações, não é mais do que você pode suportar. Não é mais. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, cada um é provado segundo a medida da sua fé. Nada mais do que isso. Então, você pode até chegar e falar, mas eu parece que já não estou aguentando mais. Não, você aguenta, você ainda pode, confiando na graça do Senhor. E Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Vimos aqui piedade, que é a religião prática. Então, o cristianismo é de fato um estilo de vida. O cristianismo não se resume em sentenças, em teorias. Nós podemos ser bons teóricos, irmãos, mas vida é vida. E hoje em dia nós temos muito, é o que mais paira em nossa nação, em nossa sociedade. Bons teólogos, mas vida. Bons pastores no púlpito, vai lá saber como é que trata a esposa dele, como é que trata a sua família, os membros de forma particular. Bons irmãos que na igreja parecem piedosos, vai lá fora saber. É vida, irmãos. E o que conta é isso. Conta é isso. A doutrina, ela não tem um fim em si mesmo. A doutrina visa alguma coisa, que é conduzir a nossa vida de forma correta. Quando os irmãos passam por processo de discipulado e instrução, é visando uma coisa, irmãos, tendo um caráter perfeito, tendo um viver perfeito. Porque você não vai ter um caráter perfeito, você também não vai ter uma conduta perfeita se você não aprender. Então, você precisa aprender para viver. Só que nós aprendemos orgulho, para soberba, para arrogância, para cabeça. Nós ficamos que homens com cabeças grandes, né? Com muito conhecimento, mas sem vida, sem piedade. Isso é contrário à fé. E não adianta aprendermos muito se o mais básico da fé não praticarmos. É vão. O cristianismo é estilo de vida, é conduta, é vivência. Então ele vai apresentar isso. Diz que por meio dessas promessas, por meio de tudo isso que ele nos concedeu, né, por meio dessas grandíssimas promessas, diz que pela glória de Cristo, pela glória e virtude de Cristo, por meio da virtude, glória de Cristo, ele nos deu promessas. E por meio dessas promessas nós fomos feitos participantes da natureza divina, irmãos. Então, aqui nada de dar desculpa, não, eu estou no pecado, porque ainda o velho homem. Não, irmãos, isso é subterfúgio. É óbvio que não somos perfeitos, fracassaremos, mas não podemos olhar isso de ânimo leve, porque nós fomos feitos participantes da natureza divina. Nós nascemos de novo. Ontem, as irmãs de nossa igreja estavam a estudar sobre os 5 pontos do calvinismo. E estavam a tratar do primeiro ponto, que é a depravação total. E ali uma irmã perguntou se o crente ainda é depravado. Eu estava na sala, a esposa estava no quarto, depois a esposa veio, estavam tratando no WhatsApp. A esposa me questionou. Eu disse, não, o crente não é depravado. Ele já não é depravado, irmão. Nós já não somos depravados. Já não. Porque nós nascemos de novo. Nós fomos retirados daquela antiga condição, daquela antiga posição. Agora temos uma nova posição. Nós já não somos depravados, porque o estado de depravado, quando estamos a falar que o crente é depravado, é aquele que está mortos em seus delitos e pecados. E nós já não estamos mortos em nossos delitos e pecados, porque a palavra fala que Deus nos vivificou, nos deu vida. Agora nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos obedecer os mandamentos de Deus, já não somos escravos do pecado, já não somos servos do pecado, conforme Paulo fala em Romanos 6. Então não podemos servir ao pecado em circunstância alguma. Não podemos, amados irmãos. Então já não somos depravados. Não, já não somos. Nós somos pessoas que estão sendo esculpidas, lapidadas dia após dia à imagem de Cristo. Então nós fazemos parte da natureza divina. E nós vimos que a natureza dita os gostos.
A natureza dita o ambiente. Eu dei exemplo aqui do cabrito. Eu disse, se tu preparares uma carne bem gostosa, bem saborosa, dares para o cabrito não vai comer porque não faz parte da natureza dele. Se você preparar carne gostosa, dá para o leão não come. O leão quer carne com sangue, porque faz parte da natureza dele. Então, a natureza dita o ambiente, a natureza dita o proceder. Então, se nós fazemos parte da natureza divina, isso pressupõe que se Deus é luz, devemos andar na luz. Se Deus é santo, devemos ser homens santos. Porque é a nossa natureza agora. Nós vimos que nós não só somos filhos de Deus por adoção, mas também somos filhos de Deus por natureza. E João enfatiza isso, ele fala que nós nascemos da semente divina. A ideia lá, amados irmãos, de João é de que assim como os filhos herdam as características do pai, nossos filhos biológicos, nós também devemos herdar as características de Deus. Nascemos da semente divina. Fazemos parte da natureza divina. Então, é completamente em probabilidade disso, é um acontecimento mutuamente exclusivo. Nós não podemos estar em Deus e estar no mundo. Não podemos estar em Deus e viver no pecado, viver no mundo. Não é possível, irmãos. Estamos em Deus e temos uma conduta completamente carnal, mundana. Não é possível. Só uma resposta para isso. Nunca nasceu de novo. Nunca nasceu da vontade do Espírito. Nunca nasceu de novo. Não é possível. Agora, não estamos aqui a falar que não vai existir momentos de fraquezas. Não estamos aqui a falar que não vai existir momentos de quedas. Pode existir, mas não pode fazer parte da vida normal, da conduta normal do crente. Um crente que está em fraqueza de janeiro a dezembro. Não se percebe, irmão? Não é possível. Não creio. É normal, num dado momento, uma fase. Mas é a mesma fase, é o mesmo momento. Não pode ser o normal da vida do crente. Então, meus irmãos, depois de Pedro manifestar isso aos leitores, que Deus lhes tinha dado tudo isso, ele agora abre, novamente, vai puxando, vai exortando, vai acrescentando coisas muito maravilhosas. Porque há de fato necessidade dos crentes crescerem. O Senhor não só nos chamou, o Senhor não só nos deu fé, o Senhor não só nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, mas também há alguma coisa, há de fato algo que complementa isso. E é o que ele vai, de fato, abordar do versículo 5 ao versículo 11, que é o que nós vamos tratar aqui. Por que Pedro faz isso? Porque Pedro sabia que os irmãos poderiam trilhar dois caminhos. O primeiro, de progredir, crescer nas virtudes cristãs, e o segundo, de serem corrompidos pelos falsos mestres. E é o que nós temos vivido em nossos dias, né? Tipo, irmãos nos abandonando com argumentos fúteis, com argumentos antibíblicos, anticristãos, que não têm fundamento. Então, Pedro sabia disso, que havia irmãos que correriam o risco de serem enganados por falsos mestres. Só tinha dois caminhos: ou vocês vão ser enganados pelos falsos mestres, ou vocês vão progredir nas virtudes cristãs. Meu desejo é que, de fato, todos nós venhamos progredir, venhamos crescer nas virtudes cristãs. Então ele começa: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então, Pedro, meus irmãos, começa a ensinar que a vida cristã exige empenho, exige dedicação e exige esforço. Vós também. Ele apresentou o que de facto Cristo fez em nós. Ele terminou isso no versículo 4, que por meio das promessas de Cristo, nós fomos feitos participantes da natureza divina. Isso não fomos nós que fizemos. Isso foi obra de Deus. Deus operou isso. Deus nos salvou. Deus nos libertou da antiga corrupção, das concupiscências que havia no mundo. O Senhor nos libertou disso. Eles poderiam falar: tá bom, o Senhor nos libertou. E aí poderia haver os gracistas, né? Se o Senhor me libertou, agora já fui liberto, então não interessa o que eu faço na carne. Então posso viver minha vida e continuar do mesmo jeito que eu estou, porque nada depende de mim. O Senhor fez tudo. Como Pedro está falando? Não. O Senhor fez. O Senhor operou, o Senhor vos salvou. Agora, a vocês, o que vos cabe fazer? É o que ele vai, de fato, tratar aqui.
Então ele vai ensinar que vocês devem fazer o quê? Devem se empenhar, vocês devem se dedicar, vocês devem se esforçar. Ou seja, a primeira coisa, a primeira condição que Pedro coloca para os irmãos, a fim de que eles possam crescer na virtude cristã, é esforço, dedicação. Ou seja, tudo que nós vamos tratar abaixo não vai ter eficácia e eficiência se não houver de nossa parte esforço e dedicação. Não vai. E eu disse isso no domingo passado para os irmãos. O crescimento espiritual, o crescimento na fé, ela exige de nós sacrifício, exige de nós esforço. Eu disse isso, muitos de nós criaram boas bases, e hoje têm boas bases, porque no início da fé eram irmãos que estavam sempre lá nos montes, eram irmãos que estavam sempre nas florestas, eram irmãos e irmãs que cada feriado se desligavam de tudo, estavam lá, eles estavam a criar bases sólidas naquela fase. E eram irmãos que mastigavam as escrituras durante meses. Estavam lá lendo as escrituras. Se imbuindo das escrituras. E, consequentemente, muitos de nós às vezes queremos chegar ao nível de crescimento e maturidade espiritual que muitos irmãos chegaram pela graça de Deus, sem pagarmos o preço, sem renúncia, sem sacrifício. Não bate certo, irmão. Não é possível. Não é possível você ser negligente com a tua vida devocional e querer ter o mesmo crescimento com aquele que não é negligente com suas devocionais. Não é possível. O Senhor nos deu meio de graça. É que o crescimento na fé, ela não advém de coisas assim, paliatórias. Não. O crescimento na fé, ela vem por meio do uso dos meios de graças que o Senhor nos concedeu. Então, quanto mais contato eu tiver com os meios de graça, mais crescimento eu terei. Mais crescimento eu terei. E nós precisamos entender isso, amados irmãos, porque a leitura da palavra e a oração, elas não têm um fim em si mesmo. Elas visam alguma coisa, elas nos conduzem para alguma coisa. Para a piedade, para o caráter. Então também, amados irmãos, não se percebe, irmão, que quanto mais ora, menos caráter tem. Quanto mais estuda as escrituras, menos caráter tem. Não tem produtividade do que você está fazendo, você precisa rever. Porque às vezes você está fazendo aquilo para o teu orgulho e soberba. Então ele diz que deve existir esse esforço. Ele diz, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. A palavra diligência, mas irmãos, já significa zelo, significa cuidado, trabalho ou atividade feita com esforço. Está falando, vocês devem pôr toda a diligência, ou seja, vocês devem pôr todo o zelo, todo o cuidado, todo o esforço. Então, se vocês querem crescer nas virtudes cristãs, o que vocês devem fazer? Sejam diligentes. O que é isso? Sejam zelosos. E novamente aqui volta para quê? Para a disciplina como fator de crescimento espiritual. Se você não for disciplinado, se você não for zeloso, esquece. Você não vai crescer. Você não vai amadurecer. Não vai. Onde nisso mesmo toda a diligência, todo o zelo. E qual tem sido as nossas queixas, amados irmãos, ultimamente? O zelo se foi. Perdemos o zelo. Perdemos o cuidado. Somos agora relaxados. Somos descansados, descansamos. Os crentes atuais são os crentes que mais descansam. Descansamos muito, irmãos. Já não temos o costume de acordar cedo. Já não temos o costume de orar possivelmente às madrugadas. Já não temos isso. Tipo, os crentes hoje faltam nos cultos por tudo e por nada. Se houver alguma coisa que foi agendado no horário do culto, nós temos mais facilidade
de abrir mão do culto do que de abrir mão daquela coisa. Nós não temos a coragem de falar, colega, vocês estão a marcar grupo de estudo às 9 horas, eu não vou vir 9 horas no vosso grupo de estudo, porque 9 horas tem um culto. Eu vou cultuar, eu vou congregar. Nós não, vamos para o grupo de estudo. Não há zelo, irmãos. Não há essa diligência, não há esse cuidado para com as coisas ligadas a Deus, para com as coisas ligadas à fé. Abrimos mãos, é mais fácil, tipo, até uma dor de cabeçazinha, já é motivo para não vir para o culto. Ou seja, muitos de nós já não querem vir congregar, só estão a esperar que aconteça alguma coisa para que quando ele foi questionado por que não veio congregar, tinha alguma coisa para apresentar. Porque a mesma irmã ou o mesmo irmão que disse que não veio para o culto porque tinha dor de cabeça, ou o mesmo irmão que com dor de cabeça foi para a escola. Ou o mesmo irmão que com dor de cabeça foi para o trabalho. Quer dizer, trabalhar com dor de cabeça dá, estudar com dor de cabeça dá, mas congregar com dor de cabeça não dá. Isso só renuncia. Ou seja, só denuncia, né? O estado, o nosso estado espiritual. Isso, irmãos. Não há zelo. Então Pedro diz, ponde nisto mesmo todo zelo, toda diligência, todo cuidado. Toda a força, toda a energia. Então, meus irmãos, não existe esse negócio de crente preguiçoso. Crente preguiçoso é contra a preguiça, é contrário à fé, até porque a Bíblia fala que a preguiça é pecado, irmãos. Então, a ociosidade é pecado. Não existe esse negócio de crente preguiçoso, crente que começa um livro, nunca acaba, crente que começa a ler as escrituras, nunca termina, quer dizer, crente que não pensa, não olha para o texto e reflete, analisa, medita, se isso quer dizer o que é que de fato isso significa, pensar. Eu estou falando, põe toda a diligência, esforço, energia, gasta energia, ou seja, o crescimento na fé vai exigir de mim e de você gastar energia, vai exigir de mim e de você diligência, zelo. Vai exigir se separar às vezes. Deixar, é isso, tirar tempo específico, vou me despojar de tudo, porque eu preciso estudar as escrituras, estudar, não é ler. Ler é diferente de meditar, irmãos. Nós não só devemos ler as escrituras, mas nós devemos meditar nas escrituras. Entender a luz do Espírito, aquele que iluminou e dá, ou seja, aquele que inspirou e ilumina, dá a real interpretação. Confiar no poder do Espírito e meditar nas escrituras e memorizá-la. Isso vai exigir esforço, gasto de energia. Que nós não queremos. Queremos tudo relaxado. Hoje em dia, mais com o famoso GPT ou COFAS. Perguntando alguma coisa, já não vai ler, não vai estudar, só vai GPT isso é quê? GPT isso é quê? Viramos geração de GPT, sem fundamentos, sem bases. Por quê? Porque não queremos nos esforçar. Então, para falar, ponham todo esforço, toda diligência. Se esforcem. Crente que é crente é aquele que se esforça. É aquele que gasta energia. Pastor que é pastor é aquele que labuta. Gasta energia, não é relaxado. Não. Onde nisso, mesmo toda a diligência. O que é que vocês devem fazer depois disso? Acrescentem. Acrescentai a vossa fé. Acrescentai a vossa fé. Não só devem se esforçar, vocês devem pôr toda a diligência. E com esse esforço, com essa diligência, o que vocês devem fazer? Ele começa com o aspecto ligado à fé. A ideia de acrescentar aqui, meus irmãos, tem a ver de cooperar de forma generosa e dispendiosa. Você vai acrescentar, o que é isso? Ou seja, está falando cooperem, mas essa cooperação é de forma dispendiosa, porque ele já disse que vocês devem gastar energia. Então, de forma dispendiosa, cooperem, acrescentem, aumentem a vossa fé. A fé que ele, de facto, já reconheceu que os irmãos tinham. Reconheceu isso no versículo 1. Os irmãos, de facto, tinham chegado a essa fé. E nós vimos aqui que a fé ela pode ser de duas formas, subjetiva ou objetiva. Uma com relação ao conteúdo, que é a doutrina, por exemplo, que é usada por Judas, quando vai falar de pelejamos, batalhamos pela fé, e outra que é a questão de confiança.
Então, para falar, a essa confiança, amados irmãos, essa confiança que nós temos de que de facto o Senhor é fiel, de que de facto Ele nos salvou, de que de facto só pelo seu sacrifício, única e exclusivamente nós podemos ser salvos. Nós confiamos de facto em Cristo como sendo nosso substituto, como aquele que morreu em nosso lugar. Nós confiamos em Cristo e a nossa fé em Cristo Jesus, ela nos faz olhar para nós e ver a nossa impotência. Ou seja, nós não podemos nos salvar por nós mesmos, não podemos fazer nada por nós mesmos. Então, nós confiamos única e exclusivamente naquele que fez tudo e o seu sacrifício agradou o Pai, agradou a Deus. E os irmãos já tinham essa fé e creio eu que os meus irmãos aqui tenham de facto essa fé. Eu estou falando aqui. Agora, a essa fé que nós temos, nós devemos acrescentar o quê? A virtude. Acrescentar essa fé a virtude. A virtude aqui, amados irmãos, ela pode ser vista de duas perspectivas. A primeira perspectiva de bravura, coragem. E a segunda perspectiva de excelência moral, como é que é usada com relação a Cristo, no versículo 3, fala para glória e virtude. Trata de falar acrescenta. E aqui nós não podemos discutir, amados irmãos, porque ambas as palavras podem ser de fato aplicadas aqui nesse contexto. Trata de falar, a essa fé que vocês têm, acrescentam o quê? Acrescentam a virtude, acrescentam a coragem. Ou seja, crentes têm que ser crentes corajosos. E para o contexto dos irmãos aqui, isso ainda tinha mais peso, por causa das situações que eles estavam a viver. Falsos mestres, perseguições, tinha tudo isso. Então eles precisavam ser crentes corajosos. E eu acho que nós precisamos de fato dessa virtude aqui, dessa coragem, dessa bravura aqui. O que acontece atualmente? O boss lá no trabalho blasfema de Deus e nos calamos. Porque não temos coragem de lhe confrontar. Tememos que vamos perder o emprego. O professor lá na escola, blasfêmia de Deus, nos calamos. Não temos coragem. Não temos coragem de pregar o evangelho para o nosso pai, para os nossos sogros, para nossas sogras. Não temos coragem de pregar o evangelho para os nossos irmãos, para os nossos mais velhos. Por isso é que só pregamos para jovens. Não temos coragem. Nos falta bravura. Vou falar, a essa fé acrescentem coragem, acrescentem bravura. Não só bravura, mas acrescentem que a excelência moral. Sejam pessoas boas, retas. Isso é novamente o quê? Conduta. É vivência. Não? É vivência. Sejam boas. Acrescentem, aumentem. Abundem. E esse é o fim. Esse é o alvo. É crescer, crescer, crescer e indo crescendo cada vez mais. É acrescentar. Alguns parecem que só pararam na fé e acabou. Se for pilar, né? E aqui, mais irmãos, só para termos ideia, Pedro coloca mais ou menos numa ideia de degrau. Porque ele começa com a fé, porque a fé é o pilar de tudo e a base de tudo. Todas essas coisas que devem ser acrescentadas, ela tem que ter a fé primeiro. E quando nós não crescemos, amados irmãos, nessas coisas, é difícil dizer isso, mas o mais provável é que o primeiro não está, que é a fé. O mais provável é que, Paulo Júnior dizia isso, estamos a discipular bodes, enquanto devíamos lhe pregar o evangelho. Muitos não crescem nessas virtudes cristãs, porque não tem o primeiro, que é a fé. Então os pastores lutam, mas não vai funcionar, meus irmãos, se não tiver fé primeiro. Mas é que ele começa com a fé primeiro, porque as demais coisas, elas vão se basear na fé, que é o fundamento. Então muitos não crescem aqui no nosso meio, possivelmente vocês conhecem pessoas que estão há anos convosco, mas que não progredem na fé, não crescem nas virtudes cristãs, porque não tem o primeiro. Isso não é discipular, isso é pregar o evangelho, se arrependa, se converta. Então é isso. Acrescentem à vossa fé a virtude, a bravura, a excelência moral, seu caráter, sua conduta. Sejam crentes com boa conduta. Sejam crentes irrepreensíveis. Crentes que lá fora não têm nada do que se envergonhar.
Sejam crentes que não têm vergonha de abrir a boca, porque sabe que aqui eu posso começar a pregar agora nos meus vizinhos. Os meus vizinhos não têm nada do que me acusar. Não tem nada. Às vezes nós não pregamos o evangelho para as pessoas à nossa volta, porque não nos procedemos como crentes diante daqueles que estão à nossa volta. Pois bem, mas vou lhe falar isso como? Ele não vê isso em mim. Não vê isso se materializando em mim. Essa fé que eu vou lhe pregar, ele nem vê em mim. Não vê evidências dessa fé em mim. Então como é que eu vou lhe pregar isso? Como é que às vezes nos falamos? Depois é o quê? Nos conformamos àquele ambiente. Viramos crentes camaleões. Mas sabem, né, como é que o camaleão se procede, né? O camaleão se adapta ao ambiente onde ele está. Tipo, ele se tiver aqui é santo, se tiver coisas impuros também é impuro. Ele é assim, ele muda de cor, né? Então, temos crentes assim. Quando estão com os santos, Pai do Senhor, amém, louvado seja o Senhor, só não falam língua, porque enfim. Quando estão lá fora também, com os mundanos, mundano, quer dizer, mesmo mundanismo também. Eu disse, não, acrescentai. A bravura, a coragem e a excelência moral. A vida cristã, meus irmãos, precisa de fato refletir a excelência do caráter de Cristo. Quando a palavra de Deus fala para mim, para você, que nós precisamos ser conformados à imagem de Cristo, não está falando que nós vamos ser parecidos com Cristo facialmente, vamos ser assim, bonito como Cristo. Não, não é isso. É caráter, é o nosso caráter sendo conformado ao caráter de Cristo. É isso que as Escrituras estão a apresentar. Então a vida cristã precisa espalhar isso. Nós precisamos espalhar isso, o caráter de Cristo, a excelência de Cristo. Quando ele usa conhecimento, ele usa a palavra epignosis. Aqui, quando ele usa ciência, ele vai usar a palavra gnosis. Gnosis, amados irmãos, em palavras miúdas nós poderíamos falar que é como se ele estivesse a falar assim, na virtude acrescentam a sabedoria. Aqui, gnosis, ciência, conhecimento, estamos a falar de aquele conhecimento que nos leva a tomarmos decisões corretas em tempos difíceis, aquele conhecimento que nos leva a nos procedermos de forma correta em toda e qualquer situação da nossa vida. Então, eu estou falando, acrescentem a virtude, a essa bravura, a essa coragem, a essa excelência moral, acrescentem conhecimento, acrescentem a ciência. Esse não é aquele conhecimento assim, que a pessoa só enche a cabeça, não. Mas é o conhecimento que nos leva a viver de forma correta, de forma piedosa. Conhecimento que nos leva a tomarmos decisões corretas, prudentes em qualquer situação da nossa vida. E esse é um dos grandes problemas da igreja atual. Irmãos inteligentes, mas não são sábios. Têm conhecimento, mas não são sábios. Quando você tem conhecimento e você não é sábio, você vai se perder. Você vai se perder. Por quê? A sabedoria, em outras palavras, é a capacidade de você usar esse conhecimento que você tem de forma correta, bem. Por quê? Porque nós, infelizmente, nos nossos contextos, os irmãos que mais conhecem, que mais têm domínio de muitas coisas, são os irmãos que mais causam confusão na igreja. Isso não é sabedoria. Não tem, ele tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria, porque se ele tivesse sabedoria, ele saberia usar aquele conhecimento que ele tem para o crescimento da igreja, não para divisão, não separação, não para contenda. Ele é sábio. Ele ajuda os pastores a tomarem decisões corretas. Ajuda os pastores a usarem, digamos assim, ou seja, a tomarem decisões em cada caso de forma correta, porque ele sabe, ele está cheio de sabedoria espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo rogava aos irmãos de Filipenses, que eles fossem cheios de toda a inteligência e sabedoria espiritual.
Então não é só ser inteligente, mas é preciso ser sábio. E é o que Pedro está a falar aqui. A virtude, a coragem, a bravura acrescentem a sabedoria. Sejam sábios. De facto, temos irmãos com boa bravura, mas não são sábios. Depois cometem muitos erros. Cometem muitos erros. E é perigoso. Aquele que tem coragem, mas não tem sabedoria, é perigoso. Ele tem coragem, ele vai, avança, não tem medo. Mas só que não tem sabedoria. Irmãos que confrontam pastores nas redes sociais, confrontam pastores à torta à direita. Não é sábio. Não estamos a falar que você não vai confrontar o pastor, mas você vai confrontar o pastor de forma sábia. E quando você confronta de forma sábia, você ajuda a crescer. Confrontar teu irmão no erro de forma sábia. Porque se você não for sábio, você não vai ajudar o irmão a crescer, a irmã que está lutando com o pecado a crescer. Você vai matar, porque você não é sábio. Sabedoria está acrescenta. Seja sábio. O crente tem que ser sábio. Tem que saber. Não é estar vivendo uma situação, já está atrapalhado, não sabe o que fazer. Perdeu um membro na família, está disperso, tipo, enfim, como se tudo acabou. Perdeu o emprego, já está atrapalhado, já quer abandonar a fé, não quer vir mais congregar. Não é assim. Então, sabedoria acrescenta a ciência, a sabedoria. Já sabe. Sabe é aquele que em casa, com a esposa, sabe tomar as decisões. Sabe tomar decisões para com seus filhos, para com sua vida. Ele analisa tudo. O tipo de emprego que ele vai seguir, o tipo de formação que ele vai seguir, do que ele vai ser proveitoso, como com essa formação vai ajudar a igreja, os santos, como com essa formação, com esse trabalho vai glorificar Deus. Ele analisa os prós e os contras. Ele é sábio, ele toma essas decisões. Quer casar, analisa tudo. Nós precisamos ser sábios. Ter essa capacidade de lidar de forma correta e adequada com a vida. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Qualquer decisão que nós tomarmos sobre as nossas vidas, nós vamos colher depois. O que acontece ultimamente? Virou a febre do momento. Quando há concurso público, os irmãos só olham, né? Vão lá no mapa, olham o município, a província onde tem mais vaga. Gás. Não olhou se aí tem igreja? Se tem irmãos? Quer dizer, depois dele ficar lá, não olhou como é que vai ser a vida dele espiritual dele lá. Não faz isso. Depois começam a vir, não, irmão, eu estou a desfalecer. Mas não vai desfalecer como? Se aí não tem irmão, não tem igreja, você não está a congregar, você não é estimulado. Então, nós precisamos ter cuidado com cada decisão, ou seja, tomar decisões de forma sábia. E é isso que o Paulo está falando, acrescentem isso. Analisar, irmãos, porque o tempo em que nós vivemos, o mundo nos vai apresentar muitas ofertas. Muitas ofertas. Ai de mim e ai de você se não formos sábios. Vamos errar, vamos tropeçar. Não é só estar a procurar emprego, qualquer coisa que te apareceu, estás aí. Não, analisa primeiro. Analisa primeiro. Nosso objetivo não é a satisfação das nossas necessidades, nosso objetivo é glorificar o Senhor. A ciência, a temperança. Eu vou falar, a essa ciência, a essa sabedoria, acrescentem o quê? Acrescenta a temperança, o domínio próprio, que muitos de nós não têm. Domínio próprio. E essa ideia do domínio próprio foi algo muito discutido filosoficamente. Por quê? Porque há muita luta. Temos aquela em que, digamos que, as paixões dominam a razão, aqueles que defendiam que as paixões dominam a razão, tinham aqueles que defendiam que a razão dominava as paixões, como se o homem não tivesse paixão alguma, mas aqui a ideia de temperança, de domínio próprio, que as escrituras de facto nos apresenta,
é aquela em que nós estamos nessa luta entre a razão e a paixão, mas nós procuramos em toda a instância a razão ter domínio sobre as paixões. Ou seja, porque nós não somos conduzidos novamente de acordo às paixões da carne. Em última instância, o que o apóstolo aqui está a apresentar de domínio próprio é o mesmo que o apóstolo Paulo apresenta lá como sendo fruto do Espírito. Ou seja, é aquele homem que não é dominado por suas paixões. Então acrescentem isso. O crente, amados irmãos, o crente não é dominado por suas paixões. E a resposta é simples. Por quê? Porque ele já não é escravo do pecado. Isso. Então ele tem domínio próprio. Ele domina, ele controla as suas paixões. Porque às vezes nós pensamos que as paixões são más em si mesmas. Não, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso. Tipo, o irmão tem desejo por mulheres e pensa que isso é problema. Mas não vai ter desejo por mulher, vai ter desejo por quê? Por homens? O Senhor te fez assim, você é homem. Agora, o problema não é isso. O problema é se esse desejo te domina. Esse é o problema. Porque você precisa ter controle sobre isso até que o Senhor te conduza, você tenha uma varoa irmã e se case. Não tenho tido fortes desejos? Calma. O problema não é você ter desejo. Amém. Você tem desejo, louvamos a Deus por isso, porque de fato o Senhor está a despertar, está a te mostrar que você é homem e que na qualidade de homem você precisa começar a se preparar para ter uma varoa irmã. E essa ideia de celibato da tua cabeça é tua ilusão, não vem do Senhor. Porque se viesse do Senhor, você não estaria a lutar com isso e tudo mais. Então, o ponto é se esse desejo te domina. Então, o cristão é aquele que tem domínio próprio. Ele, pela graça de Deus, ele domina os seus desejos. Ele domina a sua língua, irmã fofoqueira. Domina, ele não deixa que a sua língua o domine. Ele domina a sua língua. Ele controla os seus olhos para não olhar com cobiça. Ele controla o seu coração para não despertar imoralidade, lascívia. Ele tem domínio próprio. Sabe? Ele tem tudo sob controle, se podemos dizer. É dom. A Bíblia fala que isso aqui é dom do Espírito, ou seja, está em nós, o Senhor nos concedeu por sua graça. Agora, como é que um crente vem e diz que, tipo, a torta à direita, eu mesmo não consigo, eu sou dominado, eu peco toda hora? Não é possível. Cresça no domínio próprio. Então, acrescenta, aumenta, cresça, abunda nisso. Tenha domínio das suas paixões. Isso vai vir com o quê? Isso vai vir à medida que a gente usar os meios de graça. À medida que a gente ora, à medida que a gente medita as escrituras, à medida que a gente vai tendo comunhão com os irmãos, a gente vai crescendo, vai abundando nessas coisas. A gente vai ter domínio próprio. Mas é que às vezes nós vemos que aquilo que às vezes, muitas das vezes, é problema para um, não é problema para outro. Né? Nós estamos nessa luta nos nossos dias sobre a questão do vinho. Quem tem domínio próprio, mas ele não tem problema. Ele não passa. Mas há quem não tem. Então se abstém, não faça isso. Há quem tem domínio próprio das suas redes sociais. Ele consegue usar as suas redes sociais de forma prudente e madura. Há quem não tem, há quem fica horas e horas. É o que eu disse no ano passado, se desfaz. Até que você tenha domínio próprio, maturidade suficiente para lidar com aquilo. É aí se puder. Se você achar que é proveitoso para alguma coisa, volte. O domínio próprio, acrescentem isso. Acrescentem o domínio próprio, a maturidade, autocontrole. De acordo com Gálatas 5, 23, é fruto do Espírito. A Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou
Ou seja, está falando de que melhor é aquele que é longânimo, melhor é aquele que domina o seu espírito do que um forte, um valentão que domina uma cidade. Porque você pode ter força para dominar uma cidade, mas não consegue dominar você mesmo. E nós falamos, o primeiro problema dos cristãos é o quê? O velho homem que nele está. Esse velho homem que ele precisa mortificar todos os dias. Então, o cristão não é aquele que o velho homem é que fala mais alto na sua vida. Só você precisa ter controle, domínio do teu velho homem. Não somos, de fato, novas criaturas. Isso precisa que isso para ter essa disciplina, esse autocontrole, é preciso disciplina. Não cresçam, domínio próprio. Controla a sua língua. Sabe quando falar, quando se calar. Quando falar, quando ouvir. Você vê estar associado, né? Ele falou sobre sabedoria, agora está falando sobre o quê? Sobre domínio próprio. E aquele que é sábio e tem o domínio próprio, uau, é uma bênção para a igreja. Uma bênção. E principalmente para nós casados e para os irmãos que estão a partir do casamento, se você não tiver domínio próprio, ainda vamos ouvir que o irmão bateu a irmã. É preciso ter domínio próprio, irmão. É preciso se controlar. Ainda vamos ouvir, a irmã tirou caneca no irmão, bateu com um copo no irmão. Ei, se você não tem domínio próprio, você não está preparado para casar. Melhor você se exercitar primeiro. Porque o casamento nos remete a muitas e muitas situações difíceis, muitos contextos difíceis, irmãos. Se você não tiver domínio próprio, ou vais abandonar a fé, ou vais querer falar, eu tipo, não quero mais essa mulher, estou cansado, ou não quero mais esse marido. É bom, mas nem tudo é mar de rosa, irmão. Tudo é mar de rosa. Onde há flor, há espinhos. Né? Então é domínio próprio para crescer. Tenha domínio próprio. Tenha o domínio das vossas paixões, dos vossos desejos. Não sejam dominados pelas vossas paixões. Não sejam... Por que ele está falando isso? Porque aqui ele já diz que nós já fomos libertos, né? Da corrupção que há pela concupiscência no mundo. Fomos libertos. E Paulo enfatiza essa verdade. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós precisamos ter domínio próprio. Ter controle da nossa língua, controle dos nossos olhos, controle dos nossos ouvidos, porque na perspectiva do apóstolo Paulo, é que os nossos membros já não seriam instrumentos de injustiça. Os nossos olhos são para glorificar o Senhor, não para cobiçar a mulher do próximo. Os nossos ouvidos são para glorificar o Senhor, não para ouvir fofoca. Os nossos lábios são para glorificar o Senhor, não o mesmo lábio que glorifica o Senhor aqui com louvor, com as orações, o mesmo lábio que passa a vida a falar mal dos irmãos, das irmãs, da igreja a qual você faz parte. Não tem domínio próprio, não sabe. Ao domínio próprio devemos acrescentar o quê? A paciência. A paciência. A perseverança. Aqui, amados irmãos, a paciência do grego, a palavra grega, ela significa uma paciência triunfadora. Então, falar, ao domínio próprio acrescentem a paciência. Então, nós precisamos ser crentes, pacientes, mas essa paciência é uma paciência triunfadora. Ela é uma paciência triunfadora porque, amados irmãos, nós já vimos isso no domingo passado, que o crente não sofre em vão. O crente não sofre em vão porque ele tem promessas. Cristo nos deu promessa. E nós sabemos que a igreja pode passar em meio a dias difíceis. Nós podemos passar em meio aos dias difíceis, mas nós devemos ter uma esperança. Devemos ser pacientes, porque a nossa paciência é triunfadora. Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Não. Então nós somos uma igreja triunfante. Os irmãos cantaram aqui. Os principados e os potestades, Cristo os colocou debaixo dos seus pés. Cristo os subjugou, triunfou sobre eles. Então nós somos uma igreja triunfadora. Então nós devemos perseverar pacientemente nos dias difíceis, nos dias da angústia. Perseverar pacientemente, sabendo que temos promessas.
E aquele que prometeu, os irmãos cantaram novamente. Ele é fiel. Suas promessas são verdadeiras. Porque tu não és homem para que mentas. É o que os irmãos cantaram. Mas na hora de viver, quando vem os dias difíceis, paciência, irmãos. Paciência. Cristo falou o quê? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Aquele que lhe pede, se lhe é dado. Mas isso às vezes vai exigir de nós o quê? Perseverança. Vai exigir de nós paciência na oração, perseverança na oração. Sabem qual é um dos grandes inimigos da oração? Um dos grandes inimigos da oração é o imediatismo. Nós queremos já, queremos agora. Senhor, eu orei hoje, quero já amanhã. Pedi hoje e quero já amanhã. Quando chegar amanhã, não estou a alcançar, o Senhor parece que não está me dando, o Senhor não está me ouvindo, não vou orar mais. Não, paciência. Vamos para Romanos capítulo 12, se a memória não me falha. O que é que Paulo fala? Romanos 12, nos últimos. Versículo 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Veja aqui, não sejais vagarosos, negligentes. Não sejam negligentes no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, sirvam com fervor. Não só façam isso, mas se alegrem, alegrai-vos na esperança. Essa esperança aqui, essa perseverança aqui, triunfadora. Sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai, sedes pacientes. Paciência é virtude. E aqui estamos a falar mesmo das virtudes. Sedes pacientes, irmãos. Paciência. Porque aquele que não for paciente não triunfará, irmãos. Não triunfará. Só o paciente triunfa. E às vezes é difícil ser paciente, ser perseverante nos dias difíceis. É difícil. A perseverança é a disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição, e que pode resistir às duas agências satânicas, a oposição do mundo, da parte de fora, e a sedução da carne, da parte de dentro. Vê que, se em contrapartida, ele disse que nós devemos ter domínio próprio, que é o domínio dos nossos desejos, da carne, lutamos contra o velho homem em nosso interior. Essa luta contra o velho homem deve ser de forma perseverante, deve ser com paciência. Porque às vezes nós nos cansamos, irmãos. E essa paciência, ela deve ser não só simplesmente uma disposição mental que nos leva a lutarmos contra os nossos desejos interiores, mas também contra os de fora. Nós lutamos, amados irmãos, contra Satanás, seus demônios e principados. Está lá em Efésios capítulo 6, manifestando isso. Lutamos contra o mundo. Várias leis no mundo tendem a afligir, a assolar a igreja. Então lutamos contra isso. Sedes pacientes. Sejam pacientes. A paciência nos levará, a paciência triunfadora é aquela que, em meio à dor, em meio ao sofrimento, a gente não chora, a gente não lamenta como se a gente não tivesse esperança. Não. A gente não se abala como se a gente não tivesse esperança. Não. Mas em tudo a gente persevera em Deus. A gente confia em Deus. A gente descansa em Deus. Até os momentos difíceis. Nas circunstâncias difíceis. A paciência
nós devemos acrescentar a piedade. Paciência e a piedade. Já falamos aqui sobre a piedade, irmãos. A religião prática. E a piedade, meus irmãos, ela está intrinsecamente ligada a dois pontos fundamentais. Serviço correto a Deus e serviço correto ao próximo. Por que Pedro acrescenta a piedade à perseverança? Porque às vezes, em meio às aflições, em meio à perseverança, nós temos dificuldades de servir a Deus corretamente e ao próximo. Quando nós estamos a lutar com as nossas lutas, né, com as nossas queixas, temos dificuldade de nos preocupar com o próximo. Quando nós estamos a lutar com as nossas necessidades, parece que a gente só olha para as nossas necessidades, já não olhamos mais para o próximo. Eu também não jantei, depois eu não quero saber mais se o irmão também não jantou, se o irmão também não jantei. É assim, tipo, também minha vida espiritual está mal, então não quero saber se mais outro irmão está mal. É assim, tipo, quando nós lutamos com as nossas coisas, temos maior probabilidade de nos esquecermos do nosso próximo. Não deve ser assim. Então, por isso que ele acrescenta a paciência, enquanto a gente vai lutando de forma paciente com os nossos pecados, com as nossas lutas, a gente vai acrescentar virtude. A gente vai adorar Deus de forma correta, vai servir a Deus de forma correta e, consequentemente, vai servir o próximo de forma correta. Em última instância, eu poderia resumir que isso é cristianismo, meu irmão. Servir a Deus de forma correta, servir o próximo de forma correta. Isso é cristianismo. A Deus, o que é que o Senhor de fato demanda? O que é que o Senhor de fato quer de mim? Como ele deve ser cultuado, como ele deve ser adorado, como ele será glorificado nesse meu trabalho, como é que ele será glorificado no meu casamento, como é que ele será glorificado na educação dos meus filhos, como é que ele vai ser glorificado. Essa é a primeira coisa que eu busco quando eu sou um homem piedoso. A segunda coisa que eu busco é como é que o meu próximo vai ser edificado com a minha vida. Quando nós não somos piedosos, nós trabalhamos conforme os do mundo trabalham. Ele é professor, mas vai exercer a sua profissão de professor como o mundo exerce, sem zelo, sem dedicação. Tipo, os ímpios falam, não, eu mesmo não trabalho bem porque me pagam mal. Ele também, como crente, não, também não trabalho bem porque também me pagam mal. Teu compromisso não é primeiro com o Estado, irmão. Teu compromisso é primeiro com Deus. Você deve trabalhar no sentido de que o Senhor seja glorificado. Isso chama-se prestar serviço correto ao próximo. Por isso, amados irmãos, que os puritanos, eles não faziam separação entre trabalho secular e trabalho espiritual, porque para eles todo trabalho era um trabalho a Deus. Falavam assim como o pastor deve trabalhar com excelência, porque está fazendo um trabalho para Deus, um serviço para Deus, o professor, o médico também deve trabalhar com excelência, porque está fazendo um trabalho, um serviço para quem? Para Deus. Tudo deve glorificar Deus. Nós precisamos nos imbuir desse pensamento. Por isso é que às vezes nós pensamos que aquele irmão que está se dedicando assim, de forma mais específica com a obra, parece que está a trabalhar mais na obra do que aquele irmão que, por exemplo, está a fazer uma outra coisa. Não, todos trabalham para a obra, todos trabalham para o Senhor. Todos trabalham para o Senhor, todos trabalham para que o Senhor seja de fato glorificado. Então, na tua profissão, se você vende, se você é motoqueiro, se você é professor, se você é médico, é enfermeiro, o teu alvo máximo não deve ser primariamente o lucro, a renda. O teu alvo máximo deve ser primeiro prestar serviço correto ao próximo e o Senhor ser glorificado por isso. Depois vem a renda. Isso é piedade. Isso é piedade. Isso às vezes fala muito comigo. Isso às vezes mexe muito comigo. Porque às vezes eu saio, os irmãos sabem o trabalho de moto, às vezes eu saio e parece alguém que quer ir para uma área, mas você vê que o dinheiro que ele quer te dar é pouco. Às vezes eu tento rejeitar. Quando eu tento rejeitar, vem uma palavra em mim. Você, quando saiu de casa, você orou ao Senhor para que o Senhor te dê graça para, mais do que conseguir dinheiro, prestar serviço correto ao teu próximo, ajudar o teu próximo.
O próximo tem pouco, mas ele precisa chegar lá. Às vezes levo. Então o salário não está a cair, irmão, dê bem aula, prepara. Irmãos enfermeiros, curem bem das feridas. Curem bem dos pacientes. Tem muita gente a reclamar nos hospitais porque parece que os enfermeiros se tornaram insensíveis. Nós temos que ter tipos de crentes diferentes. Que dê esperança para o mundo. Falei, não, eu parece que só vou ser atendido se aquele me atender. Se aquele me atender, eu quero ser atendido por aquele. Porque ele viu luz, viu diferença em você. Essa piedade, eles acrescentem isso. Sejam pessoas piedosas, pessoas que sirvam corretamente ao próximo e pessoas que sirvam corretamente a Deus. E a essa piedade acrescentem o amor fraternal, a fraternidade. O amor fraternal. Aqui, amados irmãos, a ideia de amor fraternal, ela tem a ver com amor entre irmãos. Fala, a piedade acrescenta amor entre irmãos. Aquele amor que nós temos para com nossos irmãos biológicos. Aqui essa é a ideia. E o que acontece com o amor que nós temos para com nossos irmãos biológicos? É que, não interessa o quão esfarrapados eles sejam, nós os amamos. São nossos irmãos. É ou não é, irmãos? É, né? É. Não interessa o quão sujo ele seja, o quão esfarrapado ele seja, o quão insuportável ele seja, às vezes, para muitos, mas nós o amamos. Porque nossos irmãos, porque a gente reconhece que saímos do mesmo ventre, o DNA que está neles é o DNA que está em nós. Ou seja, nós daríamos tudo por eles. Para falar, é esse amor que também deve existir entre a igreja, esse amor fraternal, que deve existir entre nós. Então, a piedade, acrescentem isso, acrescentem o amor fraternal. Amem-se uns aos outros, com amor fraternal, com amor de irmãos. Como é que aqueles que se amam com amor de irmãos falam-se mal uns dos outros? Murmuram uns para com os outros, fofocam uns para com os outros. Se alegram quando um está mal, quando um cai. Parece que ainda bem, caiu. Quer dizer, que tipo de amor é esse que reina na igreja hoje? Eu vou falar, amem-se com amor fraternal. Acrescentem a virtude desse amor. E, amados irmãos, nós precisamos de facto nos amar. Nós precisamos nos amar. A igreja precisa crescer em amor. Paulo falou que a ninguém devais nada senão o amor. Vocês não entendem essa passagem? Paulo está falando, não se devem nada, não se devem nada entre vocês, senão o quê? Senão o amor. Ou seja, por que Paulo está falando isso? Porque o amor uns para com os outros será sempre devedor. Ou seja, nunca vai chegar um momento da minha vida em que eu vou falar que eu já amo o irmão demais, que não preciso amá-lo mais. Não. Eu vou sempre me achar na necessidade de amar o irmão cada vez mais. Então eu vou me achar sempre devedor. Tipo, no tocante ao amor, eu sou sempre devedor para com o irmão. Eu estou sempre em dívida. Eu preciso sempre pagar, preciso sempre estar lá. Mas quanto mais eu dou, quanto mais eu amo, mais eu sinto que preciso amá-lo. Então acrescenta o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Amem-se. Vivam em amor. Que o vosso viver, a vossa conduta, tudo deve ser baseado no amor fraternal. Se amem. Será que o nosso proceder para com os irmãos tem sido em amor? Sabem por que às vezes me zango um pouco com os irmãos? Quando falham para comigo? Porque eu meti em mente que, independentemente dele ter falhado, como meu irmão, a única coisa que ele estava a buscar é o meu bem. Não foi a intenção dele me machucar. Não foi a intenção dele me ferir. Ele estava a buscar o meu bem. Mas como todo qualquer ser imperfeito, ele falhou. Ele tropeçou. Então, por isso que eu me zango um pouco com os irmãos. Eu procuro a intenção. A intenção do irmão. E como irmão, eu sei que a intenção dele era boa. Ele tinha boas intenções, mas falhou. Então, amem-se. Tudo
seja movido por amor. E ele diz que a esse amor, que é o amor fraternal, deve ser, que o amor fraternal, a palavra grega é Filadélfia. O amor fraternal, ele disse agora que nós devemos acrescentar o outro amor, que em outras versões aparece caridade, que é o amor ágape. Ele termina aqui, ao amor fraternal, o amor, é o amor ágape. Ou seja, esse agora é que o amor com que Cristo nos quer, nos amou. Primeiro o amor fraternal entre irmãos, agora o amor ágape, que é um amor sacrificial, um amor incondicional. Esse amor que nós devemos ter uns para com os outros. Três sentem, três são. Gente que não ama é contrário às Escrituras, é contrário à fé cristã. Porque Deus é amor. Ele fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos os irmãos porque Deus nos amou primeiro. Eu não vou amar mesmo esse irmão porque ele não merece. Você já que merece o amor de Deus. Entende? E essa discussão que eu certa vez tive com alguém, eu disse, quando as escrituras vai falar de que aquele que não perdoar não lhe será perdoado, lá as escrituras não estão a ensinar que tipo, o perdão de Deus para conosco é meritório. Que tipo, Deus só vai nos perdoar se nós também perdoar o próximo. Não é isso que as escrituras estão nos ensinar. Lá nós podemos pegar tipo, o verso, o texto ao contrário, está falando assim, aquele que de facto entendeu que não merecendo o perdão de Deus, mas Deus lhe perdoou, ele vai perdoar. Porque ele também sabe que ele não merecia, mas Deus lhe perdoou. E aquele que não perdoar o seu irmão é porque muito consequentemente Deus nunca lhe perdoou, ele não entendeu o perdão de Deus, não é crente. Não é? Amém. Aquele que ama entendeu o amor de Deus. Aquele que ama entendeu que Deus de facto o amou. Nós devemos crescer nesse amor. Devemos abundar nesse amor. Amor sacrificial, amor incondicional. Eu sei que às vezes tem irmãos insuportáveis na igreja. Eu sei. Principalmente para os pastores, às vezes ficam cansados. Vontade às vezes de pegar chicote e chacotear o irmão. Mas é amor. É amor. Ou às vezes chego na igreja e falo para os irmãos, vocês às vezes pensam que é fácil para nós tratar vossos pecados? Às vezes vocês veem que os pastores parecem que estão tratando da vossa situação de forma muito rígida, de forma muito dura. Vocês pensam que não nos dói? Pensam que nós nos alegramos com isso? Mas nós fazemos isso porque vos amamos. E nós queremos o vosso bem. Então não interessa. Nós sabemos que às vezes vocês vão ficar furiosos conosco, vocês vão ficar chateados conosco. Mas nós queremos o vosso bem. Nós, à semelhança de Paulo, estamos preocupados em vos apresentar diante de Cristo como uma virgem pura e sem mácula. Às vezes nós teremos que ser sério e rígido. Às vezes vocês não vão suportar. Mas tudo é que? Tudo é por amor. Tudo é com amor. Então amem-se. Amem-se. Amem-se de forma incondicional, de forma sacrificial. Amem-se, deem a vossa vida uns pelos outros. E esse amor não deve ser em palavras, amados irmãos, mas em prática. Irmão, está a lutar com o pecado. Você que ama teu irmão, separa tempos, tira tempos orando, tira dias, tira noites, orando a favor da vida daquele irmão. Isso é amor. Quantas e quantas vezes a igreja se separou, tirou tempos para orar a favor do irmão que está numa situação débil. Amados irmãos, não existe nada que Deus não pode restaurar. Não existe nada que não pode ser resolvido com joelhos dobrados, clamando pela graça de Deus. Parece que nós pensamos que os pecados dos irmãos só vão ser tratados com as nossas palavras, com o acompanhamento dos pastores. Isso não resolve, irmão. Isso só não resolve. Por quê? Porque a palavra fala que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Às vezes nós pensamos que somos nós que convencemos os irmãos do pecado. Não, é o Espírito de Deus que convence os homens do pecado. E se é o Espírito de Deus que convence os homens do pecado, nós precisamos clamar a Ele. Senhor, meu irmão tem sido endurecido no seu pecado. Por favor, tenha misericórdia dele. Permita que o teu Espírito o convença. Abra os seus olhos que estão cegos para que ele enxergue o estado miserável em que ele se encontra, para que se lance na cruz. Você está lá gastando tempo, orando não ainda pelas tuas coisas, não ainda pelas tuas preocupações, mas pela vida do irmão. Isso é amor. Às vezes nós falamos que amamos os nossos irmãos, mas
não fizemos nada. Quando eles estão em momentos difíceis, quando eles estão em momentos de aflição, não conseguimos negar um bem nosso em benefício do nosso irmão. Nos esquecemos que Paulo fala, ninguém busca o que é propriamente seu. Cada um quer do outro. Nós estamos preocupados, cada um, essa geração atual, cada um está preocupado com os problemas dele de tal maneira que ninguém tem mais tempo para dar atenção ao problema de ninguém. Cada um está preocupado com o sonho dele, o objetivo dele, o propósito dele, tudo dele. Nós somos a geração de crentes mais egoístas que já existiu na Terra. E o amor é contra o egoísmo. Aquele que ama não é egoísta. Ele sabe quando deve abrir mão de alguma coisa em benefício do seu irmão. Porque ele o ama. Ele quer o bem do seu irmão. Ele deseja o bem do seu irmão. Ele faz de tudo para que o seu irmão esteja bem. Isso é amor. Isso é ser generoso. Isso é piedade. Certa vez, Sarrada Spurgeon esteve doente. Um seu amigo veio o visitar. Na tentativa de acalmar Spurgeon, a situação caótica em que ele estava, ele disse assim: tenha bom ânimo, pois de onde eu venho, deixei alguém num estado pior do que tu. Pois eu disse, aquele, ao invés de me consolar, me feriu ainda mais. Porque se eu já estou assim, como é que eu vou ficar em saber que tem alguém numa situação pior que essa em que eu me encontro? Mas a geração de crente parece que isso serve de consolo, saber que tem pessoas em situações piores do que eles. Isso não devia nos trazer conforto, irmão. O nosso desejo deveria ser que não tivesse ninguém na situação que nós estamos. Isso é amor. Isso elimina o ódio. Porque o pastor Tony comprou carro. Eu estou alegre, estou feliz. Porque pelo menos ele já não vai ter que andar a pé como eu. Então, em nenhum momento vai ter inveja no meu coração. Eu vou me alegrar com ele. Eu vou me alegrar porque pelo menos ele não vai ter que passar pelo que eu passo. Isso me dá alívio. Me dá consolo em saber que ninguém mais passa por situações caóticas que eu passo. Hoje nós parece que preferimos que as pessoas estejam em situações piores. Então, amados irmãos, para terminar, agora Pedro apresenta as implicações práticas desse crescimento espiritual. Então ele agora começa, porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem ester no conhecimento no Senhor Jesus. Está falando agora, se em vocês abundarem, se vocês houver, não só existir, né? Houver é existir, mas abundar, crescer. Porque há muitos de nós que de facto têm isso, mas só precisam fazer o quê? Crescer. Crescer mais nessa piedade, crescer nessa paciência, crescer nesse amor. Então, fala, se vocês crescerem, se em vocês houver e abundar e crescer isso, quais são os resultados? Vocês vão ter uma vida frutífera. É o que ele fala, não vos deixarão ociosos. Se abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis. O conhecimento de Jesus Cristo. Estéril, o que é estéril? Estéril é alguma coisa infrutífero. Alguma coisa que não dá fruto. Para falar que se nós abundarmos nestas coisas, nestas virtudes, nós não vamos ser ociosos, não vamos deixar preguiçosos, descuidados, nem estéreis no conhecimento de Cristo. Sabe por que muitos estão estéreis, estão infrutíferos no conhecimento de Cristo? Porque não há neles essas coisas, não abundam nessas coisas. Então abundem, não estareis estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então, não existe a ideia de cristão ocioso, cristão preguiçoso, que não cresce. Não existe. Nem estéril, que não dá fruto. Infrutífero. Parece que é o que mais temos. Crentes que dão mais dor de cabeça do que outra coisa. São estéreis, são infrutíferos. Não, se vos abundar, qual a consequência o que vai ocorrer? Quais as implicações? Vocês não vão estar estéreis nisso. Em segundo lugar, vocês vão ter uma visão clara do que ele manifesta no versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Fala, aquele em quem não há estas coisas é cego.
Nada a ver. Nada a ver. É literalmente cego. E ele disse, não vendo ao longe. Nós vamos pegar. Como é que ele diz que é cego e depois, em contrapartida, ele vem falar, mas não vendo ao longe? Ou seja, o que Pedro está aqui, de facto, a mostrar é que aquele em quem não há estas coisas, ele é cego espiritualmente. E se ele é cego espiritualmente, ele não vê ao longe. Não vê ao longe é o quê? É o que Paulo vai manifestar, de que nós não andamos pela vista, mas andamos pela fé. Ou seja, ele não vê as coisas que de facto têm valor, ele não vê as coisas celestiais, ele não vê as coisas de longe, ele vê de perto, ele vê os seus olhos estão voltados para a terra, para o mundo, para as coisas míseras, pequenas, que não têm valor algum. É cego espiritualmente. E o que acontece? Nós temos uma igreja míope, uma igreja cega. Por quê? Porque não vê as glórias espirituais, não vê as virtudes espirituais. Por isso agora começa a se contentar com o mundo, com a terra, com o que é pouco. É cego. Por quê? Porque não cresce nas virtudes cristãs. Não cresce. Então, falar que se em nós crescer isso, não vamos estar estéril no conhecimento de Cristo, e não só não vamos estar estéril no conhecimento de Cristo, mas nós teremos uma visão nítida, uma visão clara. Ou seja, nós vamos conseguir discernir as coisas, porque nós temos uma cosmovisão cristã, não uma cosmovisão mundana. Então eu consigo discernir as coisas porque eu tenho luz, eu tenho clareza. Eu consigo compreender que isso não tem valor algum, isso é passageiro. Tenho clareza. E ele diz, não vendo, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aqui, meus irmãos, os estudiosos dizem que é com relação ao batismo. Ou seja, no momento em que a gente é batizada, a gente faz uma profissão pública da nossa fé, de que verdadeiramente cremos em Jesus Cristo, de que verdadeiramente a gente entendeu o sacrifício que por nós foi feito na cruz. Aquilo, podemos falar que é o início da nossa caminhada cristã. E dali em diante a gente vai prosseguindo no crescimento. Então, aquele que não cresce é cego, não só é cego, não vê de longe, mas esse nem tem noção do que de fato Cristo fez, da purificação dos pecados deles. E é assim que muitos de nós vivem as suas vidas. Não compreendemos o que Cristo fez na cruz. O pecado não é coisa de brincar com ele. Cristo morreu na cruz por causa do pecado. Deus matou Cristo por causa do pecado, irmão. Não tem outra coisa, é só pecado, só. Então vocês acham que pecado é alguma coisa normal? Não. Não. Aqueles crentes vivendo suas vidas como se já não foram libertos, como se ainda permanecem no pecado, no mundo. Não entenderam a obra da redenção. Não entenderam o que Cristo fez. Nós precisamos entender, amados irmãos. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Por nós, por nossa justiça. Para que tivéssemos paz, para que fôssemos reconciliados, irmãos. E nós não fazemos nada, Cristo fez tudo. Então eu não posso viver a minha vida como se, a linguagem de Hebreus, mandar Cristo novamente ao vitupério, irmãos. Ignorando. Como se aquilo fosse alguma coisa. Olhem, amados irmãos, observem a exortação de Pedro aos irmãos na primeira epístola. Diz assim, porque não foi com ouro e com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue de Cristo. Então o que é que vocês devem fazer? Vocês devem glorificá-lo em vossos corpos mortais. Então, muitos de nós estão a viver como se fosse com ouro, como se fosse com prata, que nós fomos resgatados, mas nós não fomos resgatados com qualquer coisa. As escrituras falam que o resgate da alma é caríssimo, ninguém pode pagar. Nós fomos resgatados com precioso sangue, o sangue imaculado de Cristo. E nós devemos honrar o sacrifício de Cristo na cruz por meio da nossa vida, da nossa conduta. Não mais andando como cegos. Não mais andando como aqueles que se esqueceram da purificação dos seus pecados, daqueles que não foram libertos, irmãos. E, em última instância, versículo 10 e 11, ele vai apresentar, de facto, a nossa segurança inabalável.
se crescermos nas virtudes cristãs. Diz assim, porque irmãos, portanto, irmãos, a título de conclusão, né? Concluindo, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Lá, irmão, concluindo, procurai fazer firmes. Cada vez mais, ou seja, o que Pedro está a exortar os irmãos é o que muitos de nós, ou seja, Pedro está aqui a confrontar muitas ideias torpes que nós temos. Nós às vezes pensamos que pelo simples facto de sermos salvos pela graça, porque Deus nos elegeu, podemos ficar descansados. Pedro fala, não, não fiquem descansados. Não descansem, não relaxem. Isso que Deus já operou, agora vocês devem procurar crescer, abundar, procurem cada vez mais isso. Façam isso, não descansem, não relaxem. Por quê? Porque a graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa relaxados, irmãos. A doutrina da eleição não é para nos deixar descansados, muito pelo contrário, é para nos fortalecer ainda mais. Saber que eu estou seguro, saber que de fato tudo quanto eu fazer será de fato proveitoso. Procurai, esforcem, façam, sejam diligentes, procurem cada vez mais fazer firme a vossa vocação e eleição. Procurem cada vez mais se firmar, cada vez mais crescer, cada vez mais progredir naquilo que o Senhor já começou, na boa obra que o Senhor já começou em nós. Procurem abundar, crescer. O que Pedro está aqui a mandar. Não relaxem, não descansem. E Pedro exorta isso em Filipenses. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Ele fala isso em Filipenses. Então, operai. É nós operando, é nós. Deus já nos salvou. Alguém pode se escandalizar, mas isso não é heresia, irmãos. Deus já nos salvou. Mas o crescimento na fé, digamos que na salvação não há cooperação. A salvação é monergista, né? É Deus salvando o homem. Mas nos outros progressos da vida, do crescimento espiritual, a graça de Deus opera sobre o esforço humano. Ou seja, nós nos esforçamos para crescer dependendo da graça de quem? Da graça de Deus. Então, o processo de santificação, o processo de crescimento exige esforço de mim, exige, ou seja, você tem que fazer alguma coisa. E não confiando que simplesmente aquela coisa que você faz vai ter resultado em si mesmo. Não, mas confiando que aquela coisa que você faz, a graça de Deus vai operar. Você vai crescer. Então você labuta na meditação das escrituras, você ora, você estuda, você fica em comunhão com os irmãos. Ou seja, isso é você que faz. E Deus opera por meio disso. Então, operai. Procurai fazer firmes cada vez mais. E aqui Pedro traz de fato a doutrina da eleição para mostrar que de fato a eleição é uma doutrina bíblica. Não importa quanta gente se levanta contra, mas a eleição é uma doutrina do Antigo e do Novo Testamento. Está lá, mas porém ela não é vazia. Ela tem seus dois pressupostos. Primeiro, não fomos nós que nos escolhemos, foi Deus quem nos escolheu. Diz João, capítulo 15, versículo 16. Segundo, fomos escolhidos antes dos tempos eternos. Diz 2 de Timóteo 1:9. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, diz Efésios 1:4. Fomos escolhidos desde o princípio, diz 2 Tessalonicenses 2:13. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, diz Efésios 1:4. Fomos escolhidos pela obediência do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. Fomos escolhidos para a fé e não por causa da fé. Diz Atos 13:48. Fomos escolhidos para a santidade e não por causa da santidade. Então, irmãos, entendam, nós fomos escolhidos para a fé, não por causa da fé. A fé é consequência da eleição. A santidade é consequência da eleição. Então, não existe essa ideia de crente que se diz que é eleito, mas não anda em santidade. A santidade é evidência de que, de fato, você é eleito. A prova de que você foi eleito por Deus é que você vai ter uma vida santa. Você vai viver de forma pura.
Portanto, irmãos, procurem fazer firmes cada vez mais a vossa vocação. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarei. Está falando que se nós fazer isso, nunca jamais tropeçaremos. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vai tentar mostrar que, olha, aqueles que neles houver, abundarem, crescerem nisso, nunca jamais tropeçarão. Não interessa as circunstâncias, os momentos, nunca jamais tropeçarão. E se eles nunca jamais tropeçarão, é porque eles perseverarão até ao fim. Eles vão permanecer até ao fim e, consequentemente, lhes será dada a entrada triunfal no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é como se é uma escada que nos leva até o nosso alvo, Cristo, que nos leva até o reino. Então, pode falar, cresçam, progridam, avançam. O Senhor vos chamou para a fé, mas não vos chamou para ficarem intactos, para ficarem parados, não. Vos chamou para crescer. Progridam os degraus das virtudes cristãs, até que de fato cheguemos ao nosso alvo, Cristo. 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 Então, Senhor de braços cruzados. Não. É lutando, labutando, dia após dia, irmãos. Então, procuremos crescer na graça, irmãos. Procuremos crescer no conhecimento de Cristo. Procuremos crescer nessas virtudes cristãs. Procuremos viver uma vida piedosa. Procuremos, de fato, obedecer o que aqui está. Obedecer, progredir, crescer. Porque fomos libertos, fomos chamados, fomos escolhidos para um propósito. Ser conformados à imagem de Cristo. E conforme cantavam ou cantam a reforma do som, os seus é para sempre ver Jesus. Os seus é para sempre ver Jesus. Dizia alguém, se eu for para o céu, ou seja, o céu sem Cristo não seria o céu. Então, a gente vai para o céu, caminhar para o céu, não só porque desejamos ver o que lá tem, viver lá no mundo sem dor, sem tristeza, sem pecado, não só por causa disso, mas é porque a gente de fato deseja estar com o capitão da nossa salvação, com o Messias prometido, o ungido de Deus, com aquele que desceu, veio e morreu, nos resgatou do pecado e agora está assentado à destra de Deus Pai, o qual as Escrituras manifestam que Ele intercede por nós, como um justo advogado, de tal maneira que Satanás já não pode mais nos acusar. E com alegria, amados irmãos, com alegria, nós podemos de fato gritar com o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aqueles que participam da natureza divina. Vivamos a nossa fé com fervor, irmãos, com devoção, porque Cristo nos deu tudo. Cresçamos, 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 prosseguiremos crescer. Nos ajudemos uns aos outros. Nos agarremos pelas mãos, irmãos. Não é possível caminhar sozinho. Não se isole. Não se isole. Não se isole. Busca ajuda de irmãos. Não escolha irmãos que vão entender teu pecado. Não. Conversa com aqueles que de fato vão tratar o teu pecado. Com aqueles que de fato vão ser sinceros contigo. Não com aqueles que vão carinhar, embalsamar. Nós não precisamos disso. O mundo já nos acalma demais. Nós não precisamos mais de irmãos que vão carinhar os nossos pecados. Nós precisamos de irmãos que vão tratar os nossos pecados de forma séria. E vão nos mostrar a porta para a santidade, o caminho para a santidade. E vão não nos deixar caminhar sozinhos, mas vão nos tomar pelas mãos. E vão estando lá, nos nossos momentos de fraqueza, vindo meditar conosco, nos nossos momentos de fraqueza, vindo orar conosco, vindo jejuar conosco, aqueles que vão nos amar, aqueles que vão se identificar com a nossa causa, se identificar com as nossas dores. Nós precisamos abraçar esses irmãos e abraçar essa igreja. Que o Senhor em tudo nos ajude, amém, irmãos? Vamos estar à vontade para orar a Deus.